Estamos chegando com mais uma edição da Sessão TV Atende. O meu convidado de hoje é o psicólogo Wellington Rossi. Wellington, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Ô, João, eu que agradeço, o prazer é meu. Wellington, mais um ano caminha aí para o seu final, 2025 está chegando e nessa hora muitas pessoas começam a bater aí aquele desespero, aquela frustração, que no começo do ano fizeram aquela lista de metas, mas algumas cumpridas, outras não, e vem aquele peso na consciência. É normal essa frustração de não ter alcançado essas metas, esses objetivos lançados, quem sabe até no ano passado, no comecinho desse ano? Sim. João, eu digo que é normal porque todos nós estabelecemos alguns pontos para alcançar, né, no começo do ano, principalmente no Réveillon, né, na virada na do euforia. ano, no último dia, isso. E por vários fatores, há uma grande chance da gente não ter conseguido cumprir todos ou não ter alcançado a expectativa em todos, né, da qual estabelecemos. Isso se dá por vários fatores. O dinamismo da própria vida, né, acontecem muitas coisas além daquelas que a gente planeja. O ano é muito grande, né, João? São muitos dias, são muitas semanas. E tem muito daquilo que acontece, dos fatos que não dependem só da nossa decisão, né? Então a gente lida com tudo isso ao mesmo tempo e isso nos distancia muitas vezes do alcance ou da permanência nessas metas. É muito comum, né, essa chateação, essa frustração, mas nós não vivemos apenas isso, né? Há sempre a importância de se analisar o todo, inclusive aquilo que nós não estabelecemos, conseguimos alcançar ou superar, mas muitas vezes a gente não visualiza, não se dedica a isso. Você falou uma palavra importante, é visualizar essa meta, mas existe uma maneira certa de eu me planejar? Porque a meta nada mais é do que eu ter um planejamento e fazer aquilo acontecer. Como que eu faço de uma maneira correta? Porque muitas vezes as pessoas falam assim: vou entrar na academia, vou deixar de comer chocolate, Sim. Vou cuidar mais da minha saúde, e acaba ficando de lado. Isso. É importante anotar, rever aquilo. Como que eu faço esse planejamento, Wellington? Qual que é o segredo? Uma escolha consciente, né? O que isso quer dizer? Se eu sentar, né? Se eu sento e coloco num papel o que eu vou alcançar, as metas que eu vou cumprir, eu posso não estar considerando, por exemplo, os meus pontos fracos, as dificuldades que eu vou ter, né? Eu posso não estar analisando se eu tenho repertório, se eu tenho estratégias. Muitas vezes a gente não cita as estratégias, né? A gente só coloca o ponto que quer alcançar. Então, o estabelecimento consciente desses objetivos, desses pontos, é crucial para o alcance, tá? Levando em consideração ainda todas as outras variáveis. Como seria ou como fazer, né, uma definição consciente? A maioria das pessoas que não alcançam as metas, João, isso é científico, elas, na verdade, definem errado as metas, né? Ou seja, as características daquilo que elas estabelecem não contemplam uma estratégia, um caminho seguro, né, conciso, para que a gente chegue lá. Muitas pessoas definem as metas como algo não realista, ou seja, não conseguiriam alcançar aquilo, por exemplo, em um mês. A tendência é que a gente estabeleça de um final de ano para o outro final de ano, né? E se a gente considerar que são 12 meses, 11 meses, né? Na comparação com uma meta estabelecida para um mês ou para 2 semanas, fica mais difícil de alcançar. Um outro ponto, a gente não define uma mensuração, ou seja, se a pessoa define como, por exemplo, meta, para o ano que vem eu quero ter saúde, mas é muito abrangente o termo, né? Saúde. O que é saúde? Então, quanto mais aberto se fica essa meta,
mais fácil da gente se perder. E, como a pergunta inicial que você me fez, mais probabilidade de me frustrar, né? Então, uma definição consciente, levando em consideração todos esses pontos, né, vai ajudar demais a nossa permanência na dedicação para o alcance dessas metas. E quanto menor o tempo de duração da meta, né, maior a chance de alcance, eu fico mais animado sobre a cada meta alcançada e aí eu consigo atualizar isso todos os meses e chegar no final do ano com muitas estabelecidas. Meta a curto ou a longo prazo? A curto, a médio e a longo prazo. Parece ser muito difícil isso, mas na prática não é tanto assim. É importante que tenhamos uma meta a curto prazo, como por exemplo, nessa semana eu vou fazer isso, vou evitar aquilo, né? Como por exemplo um chocolate para quem está precisando. Uma a médio prazo, né? Para 3, 6 meses e por que não uma ou algumas a longo prazo, mas que esteja entrelaçada, amarrada nessas de curto e médio prazo. E com isso a gente consegue alcançar os objetivos. Nós conseguimos mais foco, a gente consegue se manter naquilo que o eu do final do ano gostaria de alcançar. Eu queria ressaltar aqui também, João, que todos nós vivemos num mundo de exposição, rede social, né? E todos os dias nós vemos, a gente tem contato com pessoas alcançando metas, né? Então, esse movimento de estabelecer, de focar, de se dedicar, é um movimento individual, né? Do qual nós temos como contrapartida uma tendência a olhar para o outro, né? O que o outro está fazendo, o que o outro está conquistando. Então, esse é um dos grandes sugadores de energia individual nosso. Né? A gente sempre está olhando, vendo foto, né? Vendo aquele recorte do que a pessoa está conquistando. Comparação. E fazemos inúmeras comparações. Vamos sempre levar em consideração que a comparação ela precisa ser feita com o eu de antes e não com o outro, né? Então, se eu me comparo com o Wellington do final de 2023, né? Eu consigo ver com mais certeza e exatidão no que é que eu melhorei, o que é que eu superei, como é que eu estava antes, como estou agora. Se nós abrimos para comparação do outro, né? Se o Wellington compara com o João, com o que o João conquistou, com como foi o ano do João, a tendência é que eu me negative, né? Que eu fique mal, que eu fique chateado, ou que em casos até mais severos, assim, de humor ruim, né? Que eu me sinta incapaz. Hoje a rede social, ela vem se tornando aí um grande inimigo em algumas situações, né? Que isso, antes de fazer bem, traz prejuízos. Quando ela ser benéfica, ela vem trazendo mais prejuízo, né? Então, o compartilhamento é legal, né? A gente consegue registrar o que está acontecendo, o que está vivendo. Nós estamos compartilhando com pessoas queridas, né? E aquelas que não podem estar, podem vivenciar isso conosco e comemorar conosco. Mas, de uma forma desenfreada, não é bem isso que nós estamos fazendo, né? Então, nós estamos comparando ou mostrando o que estamos conseguindo. E isso não tem sido saudável mesmo. É rede social, mas tem pessoas que não usam rede social, as pessoas com um pouco mais de idade, mas elas também se perdem um pouco em tudo que eu faço, em tudo que eu consigo, eu tiro foto e mando, né? Então, nós temos que tomar um certo cuidado, o suficiente para que a gente fique mal, como numa situação de um final de semana, às vezes a gente não tem nada para tirar foto, né, para mostrar que é bonito, a gente não ganhou nenhuma medalha. Mas isso não significa que a minha vida está parada, né? De que todo mundo está conseguindo e eu não. Esse é o ponto crucial da coisa.
Wellington, eu queria muito agradecer a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, João. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o psicólogo Wellington Rossi.